gente, paz do Senhor Jesus, muito boa tarde a todos, a você meu irmão, minha irmã. Você está em mais uma live Papo de Profeta, então eu quero desejar que você seja muito bem-vindo. Eu já quero convidar você a partilhar essa transmissão com o maior número de pessoas que você puder. A ideia é a gente alcançar um número expressivo de pessoas. Eu tenho um alvo, uma meta que eu não vou falar agora dentro desse projeto, mas eu quero, sem delongas aqui, apresentar a minha convidada. Ela é esposa do pastor Adalto Reis, que esteve ontem conosco aqui. E eu quero já apresentá-la aqui. Eu tenho certeza que você que veio para cá, talvez marcado pelo pastor Adalto Reis, você faz parte do público que acompanha esse casal missionário, que estão desenvolvendo um trabalho abençoador há 6 anos no Tururu. E você, há um encontro aqui de audiências, há um encontro das pessoas que nos acompanham e há um encontro de pessoas que acompanham esse casal há um bom tempo. Então nós estamos aqui num intercâmbio nessa live. Eu quero contar com a tua participação, com a sua interatividade. Isso é muito importante que você comente. Eu quero que você saiba algo. Talvez seja a primeira vez que você está aqui. Com 20 minutos do desenrolar da conversa, a gente abre o precedente para responder perguntas. O nosso convidado vai responder as perguntas que você formular. Portanto, seja educado, seja gentil, tá bom? Antes de a gente responder, as perguntas passam por um filtro aqui e a gente, com muito carinho, vai tentar responder todas elas, tá certo? Então vamos lá, prepara aí, sonoplasta. Ela é casada com o pastor Adalto Reis, há 15 anos. Ela tem uma filha de 13 anos, a Sara. E há 6 anos, como já foi dito, está no Tururu desenvolvendo um trabalho com plantação de igrejas, um trabalho missionário que tem glorificado o nome de Jesus. E agora ela veio aqui conversar conosco sobre o livro que ela está escrevendo. O tema do livro é muito sugestivo. Olha o tema: o que eu não sabia sobre mim. Está curioso? Então com vocês estamos aqui a missionária Carla Reis. Eu queria que a minha galera aplaudisse a missionária. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai Senhor, povo de Deus. Glória a Deus. Então, gente, deixa ela beber uma aguazinha e eu quero que você, vou lhe dar 1 minuto. Queria 1 minuto para você compartilhar com a tua galera. Vai lá, manda no privado. Ontem eu aprendi uma técnica aqui com o pastor Adalto, Ninguém manda por um grupo, a gente manda no privado pessoal de cada pessoa. Então faz isso, nos ajuda e vai ser um tempo precioso. Pastor, estou muito curioso. E a minha esposa está assistindo lá em cima. Ela está lá preparando o almoço, mas ela está assistindo. Ela é fã da Carla. Eita. Ela tem uma admiração, um carinho muito grande pelo ministério da missionária Carla e vai ser muito bom. Tantas mulheres aqui precisam ser edificadas por aquilo que Carla carrega. E eu tenho certeza que vai ser uma tarde abençoada. A gente já começou atrasado, mas eu já quero iniciar com uma pergunta-chave. A gente sempre inicia. Eu queria saber como foi que tudo começou, missionária. O áudio está baixo? Qual o áudio? Da voz? Alguém assiste aí para ver? Glória a Deus. Porque às vezes o celular da pessoa está ruim, né? É? Pronto. Vamos tomar um pouquinho. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui o negócio. Só um microfone. A gente vai regulando aí. Não pode forçar muito, senão. Vamos lá, vamos fazendo aqui. Abaixa ainda. E agora, Brasil? Eita, glória. Aqui tá alto, mas. Vamos falando aí, gente. Pronto, agora vai dar certo. Deu certo agora? Vamos dando feedback aí do áudio, gente, pra nós. É? Deixa eu ver aqui o negócio. Pode ser o cabo, né? Glória a Deus. Tira o cabo
Oi? Não, a gente sempre faz com ela, nunca deu errado. Eu acho que é só um contatozinho aí nesse cabo. Vai dar certo. Pronto. Tu dá uma regulada, deixa a galera dar o feedback aí. Melhorou agora? Show, show, show. Pronto. Agora baixa só um pouquinho o microfone. O meu, ó. Pode baixar lá no captador. Isso. Tu olha aí o meu aí, ó. Massa agora, né? Show. Glória a Deus. Agora tu aumenta da carga. Aleluia. Pronto. Show de bola. Eita Deus. Agora só não pode encostar no cabo. Vamos lá, gente. Então, ó. Cadê o fundo? A Carla vai falar pra gente, pra nós começar o nosso bate-papo, como tudo começou. Como foi seu contato com a fé em Cristo Jesus, com a obra de Deus. Como foi que tudo começou, missionária Carla? Amém. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, o pastor Júnior pela oportunidade, pelo convite. E confesso, viu, irmãos, que apesar de todos os dias a gente fazer live, eu estou bem nervosa. Pedrinha de gelos aqui no dedo. Mas vamos lá. Eu vim de uma família tradicional católica, muito católica, né, minha família. E o meu primeiro namorado foi o Adalto, né, para honra e glória de Deus. Ele agora ficou beleza, cara. Meu primeiro namorado foi o Adalto passou 3 anos me evangelizando, estava afastado dos caminhos do Senhor e estava me evangelizando. E eu costumo dizer que quando Deus nos chama, é irresistível, né? Durante 3 anos eu relutei muito, porque eu não conhecia a Deus como eu conheço hoje, né? Minha família sempre foi muito tradicional, católica, mas eu não tinha aquela intimidade com Deus mesmo profunda. Até que no primeiro culto que eu fui, eu me entreguei a Jesus, né? Eu me entreguei ao Senhor. E foi uma semana antes de eu me casar. E foi, assim, muito difícil no sentido de aceitação, né? Porque de uma família tradicional, de repente, né, eu, na véspera do meu casamento, aceito a Cristo, né? E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Mas eu confesso que eu passei por vários processos. A gente, às vezes, não entende que para chegar até onde a gente chegou, onde a gente está, é necessário passar por vários processos. É a forma de Deus nos lapidar, né? A gente costuma muito dizer assim, Senhor, eu sou teu vaso, né? Me quebre, me faz de novo. E a gente esquece que ser quebrado dói, machuca, né? Muitas das vezes a gente fica no canto esquecido, mas é os processos de Deus na nossa vida. Então, o começo de tudo foi com o meu namoro, né? Eu confesso para vocês que eu não queria namorar, já tinha 18 anos, não queria namorar, mas eu creio que foi um projeto para que eu fosse alcançada. E aí, eu aceitei Jesus e foi muito difícil para minha família no início aceitar isso, e para mim também. Mas quando Deus tem uma obra na nossa vida, Ele vai quebrando as barreiras e vai nos alcançando independente daquilo que a gente imagina. Eu imaginava coisas totalmente diferentes para o meu futuro. Eu nunca imaginei ser esposa de um pastor, ser missionária. Nunca passou pela minha cabeça isso. Nunca foi algo que eu almejei ou que eu vi alguém fazendo e dizia assim, nossa, como eu acho lindo, né? Foram coisas que realmente foram acontecendo na nossa vida. Tanto é que o nosso chamado no ministério foi por necessidade. Necessidade. Eu me lembro bem quando surgiu a primeira congregação do nosso ministério. Onde foi? Aqui em Fortaleza. Tinha a congregação, né, sede, e aí abriram uma sub, né, a gente chamava de subcongregação. E aí tinha alguns presbíteros, mas não queriam ir, não estavam dispostos, né? Eu não julgo, porque na verdade, gente, cada um tem um chamado, né? Cada um tem um chamado. E existe o tempo de Deus. Agora, existem sim pessoas que desprezam o chamado, né? Existem pessoas, é que nem aquela história lá dos talentos, né? Eu acredito que aquele homem, ele desprezou aquilo que Deus tinha dado para ele, aquilo que o seu Senhor tinha dado para ele. Quando ele enterra, não era só medo, ele estava desprezando. Ele estava com medo da evolução, ele não sabia o que ia acontecer, né? Então, por medo, ele desprezou o talento de Deus.
E aí, quando a gente foi chamado ao Ministério, mesmo que teve uma reunião, primeiro ligaram e disse assim, Adalto, nós precisamos conversar com você, venha você e a Carla. Como é que estava a vida de vocês nesse momento que vocês receberam essa notícia, esse convite, né? Para assumir uma igreja, a primeira delas? No início foi bem difícil, confesso que foi bem difícil, porque o Adalto estava naquela empolgação. Só assim, só para vocês entenderem a empolgação do Adalto, ia ser o meu primeiro Dia das Mães, né? Naquele ano, 2007, ia ser o meu primeiro Dia das Mães. A empolgação dele era tão grande com a igreja, com a obra de Deus, ele estava com tanta sede de fazer algo para Deus, que ele saiu para comprar meu presente, Dia das Mães, ele voltou com 5 gravatas e 2 blusas. E eu, cadê meu presente Dia das Mães? Né? Então ele, não, eu trouxe um cartão presente. Da alegria, né? De tanta alegria. Só que, nesse momento, eu estava, tinha acabado de ganhar neném, né? Ainda estava aquele processo com a minha família para entender o que é que estava acontecendo, né? Essa novidade de vida, né, que eu estava vivendo. Então estava tudo tão confuso ainda na minha mente que eu precisava mais de apoio, né? Muita coisa eu não entendia, eu não conhecia. Era um mundo totalmente novo para mim, né? Um mundo completamente novo. E nessa época eu estava muito carente, assim, no sentido não de carinho dele, mas de atenção. Somente atenção, porque o foco dele realmente era só a obra. E ontem ele falou, né, que expulsou alguns demônios, sai dela capeta. Né? Ontem eu assisti, foi uma bênção a live. E foi um período assim, nessa época foi assim, estava assim. Só que quando Como foi? Passaram para ele, aí ele veio e passou para ti? Como não, foi não. O Deus teve que intervir? Não, eles chamaram, né, para reunião. Certo. E aí eles disseram assim, Adalto, a gente está com a sub, não tem ninguém para ir. Você tem coragem? Né? Não, você está pronto? Na verdade foi isso. Você está pronto? E ele disse assim, não, mas eu tenho coragem. Aí eles disseram, pois a gente vai jogar vocês lá. E aí eu olhei para o Adalto e disse assim, tu está escutando? Vão nos jogar lá. Vão nos jogar lá. Mas o meu coração estava muito aberto para a obra. Porque eu aceitei Jesus, eu não tive pastor para ser discipulada. Eu nunca fui discipulada por um pastor, não. Meu discipulado foi o círculo de oração. Com 1 mês de crente eu fui batizada com o Espírito Santo, né? E no dia que eu fui batizada no Espírito Santo, eu cheguei para o meu pastor, que na época era do Tempo Central, pastor Pedro, uma bênção de Deus ali no Conjunto do Ceará. E eu disse assim, pastor, me bote para fazer qualquer coisa, né? Eu quero fazer qualquer coisa, mas me bote para me fazer alguma coisa para Deus. E ele disse, vamos orar. E quando chegou esse dia, né, que teve já nesse ministério que nós estamos hoje, quando chegou esse dia dessa reunião, eu olhei para lá e disse assim, tu está prestando atenção, né? Não era, essa minha atitude não era que eu quisesse que ele renunciasse. Uhum. Eu queria que ele tivesse ciência que nós estávamos sendo jogados. Algo jogado, você joga, não parece que tem muita importância. Ou seja, nós estávamos indo para lá porque não tinha quem fosse, né? Realmente não tinha quem fosse. E a gente disse, não, a gente vai, né? A gente vai. E a gente foi. E a gente ia a pé daqui. Onde era a primeira igreja? Santa Cecília. Quando vocês saíram daqui de Fortaleza, né? Mas assim, antes, não, Santa Cecília aqui no Bom Jardim, certo. Depois da Grande Portugal. E aí a gente ia a pé. E essa transição, Carla, assim, tipo, vocês estavam aqui servindo a igreja com alegria, daqui a pouco vocês são pastores de igreja, tem que lidar com um monte de mente diferente. Como foi essa transição, essa mudança, né, Foi muito difícil. Nessa época o Adalto ainda trabalhava, ele já chegava praticamente na hora do culto, né? Chegava 6 horas, só dava tempo de tomar banho. E eu ficava com a Sara bebezinha. Depois de algum tempo a gente mudou para lá mesmo. E aí ele evangelizava de madrugada. Era ele e o irmão Tim, que já está com o Senhor, né? Uhum. Eles evangelizavam de madrugada e lá a gente era tiro direto. E eu ficava com a Sara lendo Bíblia, lendo, tentando entender aquilo que eu estava descobrindo, né? A cada dia, né? E ali, naquela congregação, eu tive a minha primeira frustração. E eu falo sobre isso no livro. No livro, né? Porque eu escolhi esse nome desse livro porque no meio da caminhada, né, eu percebi
que muitas pessoas passaram o mesmo processo que eu, de achar que Deus não tem um chamado em você. Às vezes acha que tem só no marido. Ah, ele é diácono, ele é presbítero, né? Carla chegou num momento aqui legal da conversa. Eu ia dar uma segurada mais um pouquinho, que é até curiosidade que eu tenho, sabe? Com relação às mulheres. Na verdade, eu aqui sentado, eu estou me comportando como alguém que está aí do outro lado assistindo, porque eles querem, né? Eu estou aqui como eles. Eu faço as perguntas com muita educação, pontuais, né, nesse sentido, de sanar algumas dúvidas com relação ao ministério, à igreja local, a servir aí o povo de Deus. Então, assim, primeiro, né, você falou do tema do teu livro. Primeiro, é um tema muito sugestivo. O tema é o que eu não sabia sobre mim, não é isso? O nome do livro é esse. Já nutre curiosidade, já instiga a gente, né? E a gente sabe que por trás de toda essa inspiração tem muita experiência, tem muita bagagem. E diante de Deus, eu respeito muito você e o Adalto. Eu sei que Adalto é um grande homem de Deus, mas ele tem ao lado também uma grande mulher de Deus, uma guerreira. E hoje o intuito da nossa live é trazer encorajamento para as mulheres que se encontram desencorajadas. Existem muitas mulheres que elas acham que o ministério delas, como se existisse essa possibilidade, é rival do ministério do marido. E não existe essa onda de ministério feminino, né? Dentro de casa, pelo menos. Ou se sentem inútil. Muitas das vezes se sentem inútil por ver o marido se destacar. Pronto. Acha que ele está lá só. Ele só está lá porque você está aí do lado dele. E aí, é o suporte dele. O que as pessoas precisam entender é que a mulher e o marido e os filhos é um time, né? Né, missionária? São um só. Eu me lembro que antes desse chamado para a primeira congregação, né? A gente ainda lá no Templo Central, eu estava me preparando para ir para uma oração. E antes de eu ir para a oração, eu falei com Deus, só estava eu em casa. E eu disse, Senhor, eu acho que o Senhor não tem nada comigo. Eu acho que o Senhor só quer me salvar. O chamado do Senhor para a minha vida é só de salvação. Porque eu não sei cantar. Você pensou nisso já? Eu pensei isso. Eu não sei cantar. Eu não tenho... A primeira vez que eu cantei, gente, as irmãs tamparam os ouvidos. E eu tremia a folha mais que... né? Então, eu disse, eu não sei cantar. Eu não tenho eloquência da palavra, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de visitar, eu gosto da oração. Eu não tenho aquela eloquência da palavra, né? Tem mulheres assim que pregam mesmo de uma forma tremenda. E aí eu disse para Deus, orei, falei isso e fui para a igreja. E eu sentei, me ajoelhei no último banco. E, gente, eu tive a minha primeira experiência com Deus. Foi algo assim tremendo. Eu me ajoelhei no último banco da Assembleia de Deus, Templo Central, ali na Veneza. E eu senti as pisadas de Deus no meu coração. Vinha uma irmã lá da frente, usada por Deus. E eu senti as pisadas de Deus. Eu tinha convicção que era Deus, que Deus ia falar comigo. Né? A primeira vez que Deus usou alguém para falar comigo. E Deus olhou, né, usou a irmã e disse assim, ei, mulher, por acaso não sou eu o Deus que capacita? Eu tinha acabado de dizer para Deus que eu era inútil. Em outras palavras, era isso que eu estava dizendo para Deus. Não, o Senhor não me chamou, porque eu sou inútil. Em outras palavras, era isso. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei orar. São as desculpas que a gente dá para correr atrás. Porque, gente, uma coisa eu aprendi no decorrer da caminhada. Tem muita gente que tem dom, mas não se dispõe, não tem um coração disposto para fazer a obra de Deus. Eu tenho certeza que naquele dia que nos chamaram para a primeira congregação, né, para assumir a primeira congregação, tinham pessoas mais capacitadas, né, tinham pessoas mais estudadas, mais instruídas, mas não tinha disposição para fazer aquilo que Deus queria, né? E a gente estava disposto a isso, independente do preço que fosse pago, né? A gente pisou e disse, não, vamos, mas vamos com a convicção que ninguém está nos prometendo nada. E eu acho que isso é um dos segredos para você não desistir da obra de Deus. Porque se for para esperar do homem, você não faz nada. Você não faz nada. O segredo no campo é depender de Deus. Totalmente de Deus. Totalmente de Deus. Quando a gente chegou em Santa Cecília, o nosso pastor presidente na época, o pastor Silva, ele
nos fez a proposta de ir para Maranhão, né, fazer o curso de missões. E ali foi assim uma alegria, né, uma empolgação, porque poxa, a gente já estava dirigindo a primeira congregação e aí eu escutei uma palavra que me frustrou, né? Me frustrou bastante. Uma pessoa disse que eu não tinha capacidade de fazer esse curso. Como foi essa experiência para ti? Foi traumática. Foi no curso mesmo? Não, foi antes de ir pro curso. Nosso presidente queria, né, queria que a gente fosse fazer o curso, queria muito, porque ele já tinha um desejo no coração de nos enviar para Canidé. Mas um dos obreiros da época, né, um presbítero, um homem que era muito influente, ele disse que a gente não tinha capacidade para ir, que se eu fosse, provavelmente eu iria me desviar. E aquilo me frustrou de uma tal forma, eu disse, pronto, acabou-se o mundo, né? Se eu não tenho capacidade de aprender, eu não tenho capacidade de mais nada. Porque para mim, até onde eu entendia, o curso era para mim aprender, né? E ali eu bati o pé e disse que não ia mais. Depois tu ouviu essa palavra? Depois que eu ouvi essa palavra. Eu disse que eu não ia mais. Aí o Adalto já tinha saído do emprego. A gente já tinha preparado toda a vida, né? Preparado tudo para essa viagem. Eu disse que eu não ia mais. E aí a gente foi parar na casa da minha mãe, né? Minha mãe ajeitou um quarto e a gente foi parar lá, na casa da minha mãe. Foi ótimo, né, Adalto? Como é ir pra casa da sua mãe, o Adalto? Foi ótimo. Foi ótimo. Nessa época Só, foi bem se não difícil. for pra criar contenda aqui entre Gil e sogra, nem vem. Já foi tudo acertado já. E aí a gente passou 8 meses lá, né? 8 meses na casa da minha mãe, até eu dizer que eu ia fazer. E eu confesso pra você que a gente passou momentos muito difíceis lá. Não pela minha mãe, mas por eu ter rejeitado aquilo que Deus queria pra mim. E às vezes é isso que acontece, a gente está passando por um sofrimento, por um momento difícil, porque a gente está rejeitando aquilo que Deus tem para nós. Então a gente não pode fugir. Quando a gente decide realmente entregar a nossa vida para Deus, né, a gente tem que entender que a gente é dependente dele, que tudo que a gente tem é dele, né, e que a gente precisa cumprir um propósito. E que se a gente foge desse propósito, porque muita gente está no caminho, aí não, eu vou procurar um atalho, né? Porque é mais fácil. Mas no atalho não tem sinalização, não tem placas, não tem assim, ó, reduz a velocidade, use capacete, use cinto. Então o caminho ele já foi preparado para ser percorrido, né? E ali naquele momento eu quis, não dá mais para mim, eu não quero. E eu me frustrei. E nessa época eu recebi a visita de 2 irmãs. Né? Tudo era muito novo, gente. Eu estava com 1 ano e meio de crente. Estava tudo acontecendo muito rápido. E eu recebi a visita de 2 irmãs. Eu estava muito desanimada. E aí as irmãs me chamando para ir para o culto. E eu não queria. Não é que eu estava desistindo de Deus, mas eu estava passando um processo muito difícil, né? Desânimo mesmo, por aquilo que eu tinha escutado. E aí as irmãs conversando, vamos, irmã, e tal. E eu disse, não. E aí ela disse, não, vamos perguntar, mas a senhora vai pro culto hoje? Eu disse, não vou. E uma irmã se levantou, vamos, a gente está perdendo tempo. Mas a outra olhou para mim e disse assim, eu não desisto de você. Vou fazer uma pergunta que todo mundo quer fazer. Qual é o nome da irmã? Irmã Dorinha, esposa do pastor Itamar. Eu senti o próprio Deus dizendo isso para mim. Eu não desisto de você. Ela olhou para mim e disse, eu não desisto de você. Quem nunca desiste de nós é Deus. Quem nunca desiste dos sonhos, dos melhores sonhos, maiores sonhos para a nossa vida é Deus. A gente mesmo às vezes desiste de tanta coisa, mas aquilo que o Senhor tem para nós é tão grande, é tão maior que a gente não pode contemplar a grandeza de tudo. Eu trouxe até aqui, já mandei para me dar aqui o celular para me mostrar para ti, Júnior, nosso início. Isso aqui foi a nossa 2ª congregação em Canidé. Esses dias eu estava conversando com a... Dieguinho, Eu tava... deixa eu ver se... Tenta captar aí pra galera aí, viu? Essa aí foi a nossa 2ª congregação, depois que a gente foi pro curso de missão. E eu estava conversando com as irmãs lá da nossa igreja, dizendo assim, olha, quem vê hoje onde a gente chegou, onde a gente está, não sabe o que a gente já passou, né? Chega, diz, nossa, como a igreja é linda,
Nossa, vocês já estão chegando na terceira congregação. Mas, gente, foi um processo e foi doído. Foi difícil. Foi muito choro, foi muita renúncia, foi muita lágrima, né? Foi muitos questionamentos sem o porquê, né? Mas uma certeza a gente tinha. Por mais que todas as vezes a gente pensasse em desistir, eu principalmente, como teve vezes de eu dizer, chegar na porta da igreja, como foi em Maranguape, né? A gente passou em Maranguape, logo quando a gente chegou, e eu cheguei na porta da igreja, eu e o Adalto dentro da igreja, a Sarinha pequena, e eu disse para o Adalto: Adalto, eu não aguento mais. Aí ele disse assim: você já disse para ele? Eu não tive coragem de dizer para Deus. Eu olhei e disse para Deus assim, ó: Senhor, eu ainda estou aqui. Eu disse para o meu esposo: eu não aguento mais, eu quero ir embora, não, né? Mas quando ele disse: você já disse para ele? Porque não foi o Adalto que me chamou, né? Quando Deus chama o teu esposo, ele te chama, né? Não tenha dúvida disso. Eu tive dúvida disso, mas hoje eu vim aqui para dizer para você que Deus tem planos grandes para a sua vida, e para o teu esposo chegar aonde for, os lugares mais altos, ele depende de você. Você é uma peça fundamental na vida do teu esposo, para o crescimento dele ou para a derrota, né? Ou para a derrota dele. Meu Deus, quem pode dar glória aí, irmão? Muito forte. Eita glória. E... já deu uma sacudida na irmã aí, ó. A irmã Eita, já voltando a sonhar, né, irmã? Eu vou fazer uma pergunta que... essa pergunta, Amanda Reis está aqui com a gente. Amanda, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que até tu queria fazer. Toda mulher que está aqui assistindo agora, até a macharada também, os homens de Deus, né? Que está engajado na obra de Deus diretamente, seja no púlpito, pregando ou dirigindo a igreja, tem essa curiosidade. Carla, como é ter que carregar consigo essa... eu sou a esposa do pastor. Como é? Eu sei que isso é um peso grande, mas fala pra mim, como é que é isso? Eu quero que tu, como tu via no início, e hoje mais madura, como é que tu enxerga esse, né, esse peso, essa responsabilidade que é ser esposa do pastor? Há uma diferença. Antes Tururu, e pós Tururu, né? Como o Adalto falou ontem, realmente Tururu foi um campo que mexeu em áreas muito delicadas, sabe? Legal. E assim, quando a gente começou a obra do Senhor, a gente foi fazer, né? Foi para a primeira congregação, foi fazer o curso de missões, foi para Canindé. O financeiro não nos abalava, nunca nos abalou, né? Nunca nos abalou. Deus sempre proveu, né? Deus sempre agia. Tinha dias bem difíceis, Júnior, eu confesso. Eu gosto sempre de falar algumas coisas quando eu estou entre as irmãs. E teve uma vez lá em Canindé, ainda não estou respondendo, mas só a introdução da resposta. Fica à vontade. Teve uma vez em Canindé que a gente saiu, né, como eu mostrei a foto aí da igreja, e eu disse assim: meu Deus, que deu R$1 pra gente comprar R$1 de ovo, fazer uma farofa e dormir, né? E nesse dia eu tinha 2 moedas de 5 centavos e o Adalto tinha uma de 10. E foi a nossa oferta. E quando a gente voltou, a nossa oferta era 20 centavos. E a gente comprou 2 tijolinhos que na época, hoje não, mas na época era 10 centavos, né? Comemos, rindo, brincando, bebemos um copo d'água, a gente foi dormir. E de madrugada eu acordei com o Adalto em outro vão da casa, orando e chorando, dizendo: Senhor, não trouxe minha esposa pra cá pra passar necessidade. E aí eu me ajoelhei e comecei a orar, e eu chorei. E eu senti fome, gente. Eu senti fome pela obra. Eu senti fome. Aprendi a comer girimum. Né? E o que é que acontece, ó? A pergunta que o Júnior me fez. Como é carregar essa responsabilidade? Nessa época, eu estava passando por momentos muito difíceis, né? Financeiramente falando. Minha filha pegava uma bandeja que ela via uma fruta e ela ficava na porta da geladeira pedindo a fruta e só tinha água. Eu não tinha um Danone, eu não tinha um xilito, não tinha esse luxo de dar isso para Sara. E eu, como pastora, não podia transmitir isso para ninguém, na minha mente, né? Eu tinha que ser forte. Pastora não podia chorar, pastora não pode reclamar, pastora não pode, né? Então era um peso muito grande. E, claro, as minhas lutas eu sempre conto para Deus.
Mas uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é que a gente tem que mostrar a nossa humanidade. Porque isso mostra que a gente não é perfeito, né? Em todas as áreas, né? Pastor chora, pastora também se zanga, né? Eu tenho uma cara muito fechada, assim, muito grande. Eu até brinco com as irmãs, gente, papai do céu que me fez assim. Então, se eu não estiver sorrindo, tá tudo bem, se eu tá com raiva, não, gente, é a minha cara mesmo, né? Então, assim, se eu não estiver mostrando os dentes, às vezes as pessoas acham que eu tô zangada. E não é, né? E não é. E aí, às vezes, as coisas é só com o pastor, então, às vezes, a mulher do pastor não é muito valorizada, porque nem nome tem, a mulher do pastor, né? O pastor Júnior, e a mulher essa aqui é a mulher do pastor, entendeu? Então, às vezes essas coisas vai pesando também, né? Você dá um conselho, mas eu vou falar com o pastor. Ou então você dá mas quem decide é o pastor. Então, essas coisas às vezes também vai trazendo um fardo muito pesado, né? E outra coisa, a mulher do pastor, ela escuta uma coisa que o pastor não escuta. Isso é legal. Ela escuta muita coisa que o pastor não escuta. Ela é como se fosse um filtro do pastor, né? Então, tipo assim, ela escuta coisas que na frente do pastor, a pessoa que falou não tem coragem de falar. Verdade. Tem coragem de falar pra ela, mas não tem coragem de dizer pra ele, né? É tipo assim, o pastor eu respeito, mas a mulher do pastor, é só a mulher dele. Tá entendendo? Mas aí eu aprendi que o valor da gente não tá no cargo, né? O nosso valor não tá... uma vez eu conversando com a minha mãe, eu disse, mãe, eu ser esposa de pastor não me garante salvação. Eu ser serva, eu ser filha, me garante. Então, quando eu entendi o meu lugar em Tururu, eu tive uma conversa mesmo assim com Deus e disse, Senhor, a partir de hoje é eu e o Senhor. Eu vou parar de me preocupar tanto com as pessoas, porque o maior peso da mulher do pastor é assim, e mulher de pastor pode isso? E mulher de pastor faz isso? E mulher de pastor usa isso? Então, todo mundo faz, todo mundo usa, todo mundo pode. Mas a mulher do pastor... né? Então, a mulher do pastor também é ovelha do pastor, gente, né? Ela é ovelha. Uma pergunta chegou? Qual conselho você daria para quem quer fazer curso de missões? Tenha um coração voltado para missões no sentido de pode ser o que for, né? Posso passar o que for. Tenha amor à obra de Deus. Vocês sabem por que o meu coração está na obra de Deus? Porque eu entendi que eu não sou nada sem Ele. Eu não sou nada sem Deus. Eu fui desenganada pelos médicos. Eu passei por 21 médicos com câncer. Estava com câncer no meu útero. Minha igreja não sabia, minha família não sabia. E os médicos diziam que eu ia morrer. E eu disse que quem sabia da minha vida era o meu Deus. Ninguém soube dessa história. Quando souberam, foi o testemunho. Eu vi que você contou num tempo para mulheres que a gente vê lá na igreja. Que você repartisse isso com o pessoal. Pois é, foi um tempo muito difícil. Acho que a minha filha tinha 3 anos. 2010. Finalzinho de 2009 para 2010. E eu fui fazer uma consulta simples, né? E o médico olhou para mim e disse, minha filha, você tá com câncer e tá sério o seu caso. E você tem estourando 5 anos de vida. O médico disse isso, já deu essa... Já sim, eu disse assim, o quê? Eu me assustei, né? Porque a forma tão fria, seca que o médico falou, né? E aí eu olhei, eu respirei e disse assim, doutor, mas quem sabe da minha vida é Deus. E aí ele disse assim, ele bateu no birô dele e disse assim, eu tô dizendo pra você que você só tem 5 anos. E eu tô dizendo pro Senhor que quem sabe da minha vida é Deus. Porque eu posso sair daqui, ter um AVC, ou ser atropelado, ou bater a cabeça e morrer em menos de 5 minutos. Como Deus pode me dar 50 anos. E você está dizendo? Né? E passou-se 4 anos depois dessa consulta e realmente eu comecei a sentir muitas dores. Fui atrás de uma médica. Assim, pronto, vou morrer. Não, eu não pensei. Não. Nessa hora minha fé estava assim, inabalável. Que nem Pedro quando disse assim, ó, Senhor, se é tu, me faz andar também sobre as águas. Aí eu estava nesse estágio. Mas passou o 1º ano, 2º ano, 3º ano, no 4º ano, eu tive uma hemorragia muito grande. Eu tinha passado 3 anos sem vir regra nenhuma. E aí, quando veio, eu pensei, pronto, agora eu vou morrer. E aí a igreja, né, nosso líder, o presidente da época, conseguiu um
sabia que eu estava doente, não sabia o caso. Consegui um auxílio com a Secretaria de Missão para a gente fazer uma consulta particular. E lá a médica disse, realmente, seu caso é sério e eu não tenho o que fazer. E aí depois a gente conseguiu uma consulta no Instituto do Câncer. E eu cheguei lá, a primeira médica que me atendeu no Instituto do Câncer disse assim, minha filha, o seu caso é muito sério, eu vou lhe passar para um especialista. E eu fui, e aí era... Cada consulta o susto era maior. Era segunda-feira sim, segunda-feira não, que a gente estava lá. E aí o Adalto sempre ia comigo, né? Aquela mulherada, e tinha hora que o Adalto fazia uma zoada grande com a mulher, e eu disse, pronto, vai já ser linchado. Mas assim, foi o processo de Deus para me lapidar, para Deus me fazer entender quem eu era, né? E gente, e nesse momento se encaixa a outra pergunta, viu, Júnior? Vou lembrar aqui, eu lembrei agora. Nesse momento tão delicado que eu passei, segunda-feira sim, segunda-feira não, eu estava no Instituto do Câncer. E na época, a nossa escola bíblica era nas segundas-feiras à noite. E eu disse, filha, vamos para casa, eu vou te deixar em casa e vou para a escola. Eu disse, não. Porque eu pensava, pode ser a minha última escola, né? Pode ser a última vez que eu esteja entre os irmãos. E eu ia. E aí, um dia eu recebi uma ligação de uma membra nossa, de uma ovelha, que inclusive ela é minha amiga. Eu a amo demais. E naquela época, ela ligou para mim e disse assim, olha, você não serve para ser mulher de pastor. Ela falou isso para ti? Falou, no celular, né? No momento que tu estava atravessando... Isso, só que ninguém sabia. Ninguém sabia o que eu estava passando, né? Só que tinha dia que eu chegava na igreja, pô, não falava nada, né? Pai do Senhor, séria, né? Gente, eu estava com muita dor, né? Eles faziam uns exames que queimavam e me machucava muito. E aí, mas mesmo assim eu queria estar na igreja. E aí ela ligou e disse, olha, você não serve para ser mulher de pastor, tem dia que você sorri, tem dia que você tá séria, e isso, e falou muita coisa. E quando ela terminou de falar, eu peguei e disse assim, realmente eu não sirvo para ser mulher de pastor. Se eu sou essa pessoa que você está dizendo, eu não sirvo, porque as ovelhas de Deus não merecem uma líder como uma mulher que você está falando, como você está descrevendo. E se eu sou essa mulher, eu renuncio, porque vocês não merecem. O rebanho de Deus não merece. Aí eu disse assim, mas deixa eu te dizer uma coisa. Ora por mim, porque eu estou com câncer. E eu só tenho 1 ano de vida, segundo os médicos. Ela desligou o celular. E ali eu desabei. Eu chorei como eu nunca tinha chorado. Chorei muito, muito, muito mesmo. E ela, com 20 minutos, ela ligou me pedindo perdão. Ela entendeu, né? Me pedindo perdão. Então eu disse, olha, não era zanga, não era porque eu sou antipática, ou isso ou aquilo, não. É porque eu estou passando por um momento difícil. Então, antes de você julgar o seu líder, entenda que os problemas do seu líder, ele não tem só o problema dele, tem o seu, tem o da família, né? Tem do ministério em si, ele se preocupa com você. E outra coisa, ele pode estar passando por um problema pessoal e ele precisa da sua oração, ele precisa do seu apoio. Ele precisa que você levante a autoestima, né? A mulher de pastor. Pode ter certeza que... Eu não acredito que não tenha isso, né? Uma mulher de pastor chega, vê a mulher, cortou o cabelo ou pintou o cabelo. Nossa, irmã, como você tá linda. E às vezes a mulher de pastor faz alguma coisa e ninguém diz nada, né? Não chega... Nossa, irmã, parabéns, a senhora tá linda. A gente também precisa disso, desse cuidado, né? Então tem que ser uma troca, né? A líder ali... ajudando as ovelhas e as ovelhas também ajudando a líder, porque, gente, não é fácil estar na frente. Não é fácil. Então, é uma responsabilidade muito grande. Perguntas. O celular. Deixa eu dar uma olhada aí, deixa eu digo. Se chegou alguma pergunta. Quando a gente foi fazer o curso de missão, a Sara estava pertinho de 1 ano, né? Ela ainda estava mamando, assim, já 6 meses, né? Encerra a amamentação, mas você ainda fica naquele período, né? E aí, quando as pessoas souberam, pessoas assim, fora da igreja souberam que a gente realmente ia para o curso de missão, muita gente me criticou. Nossa, como é que você vai abandonar a sua filha?
Porque a gente ia passar 2 meses, na verdade a gente passou 3. E ele disse, você vai abandonar sua filha para fazer um curso de igreja? Aí eu disse assim, eu vou procurar um futuro melhor para minha filha. Já tinha quanto tempo a Sara nessa época? Tinha menos de um ano. Menos de um ano. Ainda amamentava. Tanto é que quando eu fui, eu fiquei mal, né? Porque aquele processo da mulher, quando ela não vai tirando aos poucos, né? Endurece o leite. E eu me lembro que dentro do ônibus mesmo, não foi adulto, foi uma agonia. Porque tinha umas crianças e eu atrás de crianças para mamar, porque eu estava febre, muito mal mesmo. Cheguei lá, eu tive que ir para o hospital, tiveram que tirar leite, eu tive que ir para o banco de leite, no curso de missões, né? Pega o outro microfone e pega o mais. Você já descarregou. Já estava ligado lá. Pessoal, manda a tua pergunta aí. Formule a sua pergunta. Mande para cá. Ela vai já falar sobre... Como é, pastor? Deixa só... Glória a Deus. Inclusive, a Sara, ela... Quando eu fui para o curso de missão, a Sara reconhecia a minha mãe e a minha irmã como mãe. Ela me desconhecia. Quando eu voltei, ela me desconheceu como mãe. Ela conhecia o Adalto como pai, mas ela me desconhecia como mãe. Porque ela ficou tão apegada, né? Ficou aos cuidados da minha mãe e da minha irmã, da Thaís. E ela chamava elas duas de mãe. E quando eu cheguei, foi um tempinho para ela me reconhecer novamente como mãe. Então esse processo foi muito difícil. Só que é isso que eu acho que Jesus fala, que que a gente, quando diz assim, abandonar, as pessoas dizem abandonar pai e mãe, né? Não é isso, não é que é abandonar, é porque em primeiro lugar, gente, é Deus, né? Quem me deu minha filha foi Deus. Então eu tinha um negócio no meu coração, que quando eu estava indo fazer o curso de missões, eu estava indo procurar o melhor para minha filha. Porque os meus pais, eles não eram evangélicos, né? E o meu pai, ele é separado da minha mãe. Então, eu estava procurando o melhor para minha filha. Para mim, na minha cabeça, era como se eu estivesse indo fazer uma faculdade, como se eu estivesse indo atrás de uma oportunidade de emprego muito grande. Não pelo dinheiro, mas pelo aquilo que ia proporcionar a minha família. Poxa, a minha filha ia ter um lar cristão. A minha filha ia estar debaixo da presença de Deus, aprendendo com Deus, os pais servindo ao Senhor. Então, para mim, aquilo era o melhor, é o que eu posso dar de melhor para minha filha, né? Então, eu costumo dizer assim, que é bom que os pais queiram que os filhos se formem, cresçam, né? Conquistem sonho, mas primeiro você precisa querer que seu filho e sua filha sejam um servo de Deus, uma serva de Deus. E você precisa ensinar esse caminho para ele. Então, quando eu deixei a Sara com a minha mãe, com a minha irmã, eu fui muito criticada. Porque queriam que o Adalto fosse só, né? Não, que o Adalto vá, mas tu vai deixar tua neném ainda tá mamando. Eu disse, vou deixar, porque eu tô fazendo um bem para ela, né? A Sara é missionária nata, viu? Ela cresceu nesse ambiente, né, pastor? De missões. Como é ver a tua filha crescer assim nesse ambiente? É gostoso. É maravilhoso. É muito bom. Foi participar da formação dela, né? Como pessoa, né? Como mulher de Deus. Mês passado ela foi batizada com o Espírito Santo, não foi? E assim, eu me alegro, sabe? Às vezes eu entro no quarto dela e eu olho a Bíblia da Sara. A Sara faz o devocional dela todos os dias. Ela lê de 3 a 4 capítulos por dia, né? E ela está numa fase um pouco difícil, que é a adolescência, né? Preguicinha, meia voada. Mas assim, ela tem o desejo de trabalhar, ela quer fazer coreografia, ela já fez 3 peças na igreja, né? Só é um pouco impaciente, muito paciente. Acho que esse lado ela puxou mesmo. Pergunta? O senhor tinha pergunta aí, pastor? Diana Reis perguntou, em algum momento você pensou em desistir do seu chamado? Muitas vezes, mas nunca tive coragem. Graças a Deus. Porque como eu falei, quando eu lembro de onde o Senhor me tirou e do que Ele fez na minha vida,
Gente, eu todos os dias, eu vivo um milagre de Deus. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, você vê a providência de Deus, o cuidado de Deus, o livramento de Deus. Não tem como você, por mais que você pense, porque você é ser humano, e às vezes vem coisas para tentar te desanimar, te desmotivar, e aí você pensa, não, poxa, eu vou desistir, não dá, né? Mas aí quando você começa a lembrar daquilo que Deus já fez, é que nem quando você está num problema. Quando você está num problema, gente, você pensa assim, poxa, meu mundo desabou, não tem mais jeito, é o fim. Mas se você olhar para trás, você vai ver que você já passou por tanta coisa e Deus sempre esteve do seu lado, né? Deus sempre esteve do seu lado. Quando eu tive nesse processo do câncer, como eu estava dizendo, eu estava que nem Pedro, Senhor, né? Andando sobre a água, né? Quando chegou o 4º ano, eu afundei. Eu comecei a querer desanimar. E eu me lembro que na última consulta que eu fui, eu quis chorar. Eu nunca chorei no hospital. Nunca chorei na igreja. Não, nunca. Quando eu ia chorar era de madrugada, chorando. Senhor, não vou ver minha filha crescer, né? Senhor, o que vai ser da minha filha, né? Eu pensava isso. E quando eu estava nesse processo de mergulhando, né, pedindo Senhor, né, socorre-me, eu me lembro que eu quis chorar e o Adalto segurou na minha mão e disse assim, ó, não chore, você tem um Deus que é todo poderoso. E aí eu respirei fundo, entrei dentro da sala da médica, né, do consultório, e ela disse assim, minha filha, você está brincando comigo, o seu útero é que nem de uma criança. E aí eu dei tanto glória a Deus. Você passar 5 anos, um médico dizendo, né? 21 médicos dizendo pra você que você vai morrer. 21 médicos dizendo, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E eu dizia pra Deus, como diz aquele hino, né? Deus, tu é Deus. Se o Senhor quiser me curar, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não quiser me curar, o Senhor também é Deus. Então, eu pensei em desistir várias vezes. Mas eu nunca tive coragem. Porque, gente, você lembra de tudo que você já passou, de tudo que Deus já fez por você, não tem como você desistir. Quem sou eu, né? Quem sou eu para desistir? Então, mesmo que às vezes você esteja fraquinho, lembre, vai passar. Adalto Reis. Eita, aí já ferrou. Vai passar, gente, vai passar, né? Olha, eu vi uma frase algum tempo atrás que me chamou muita atenção. Tinha aquela marcação dos batimentos cardíacos, né? Sobe e desce. Aí dizia assim, ó, eletrocardiograma. Isso, tinha o desenho, né? Sobe, desce. Dizia assim, isso aqui é como a vida, né? Se ficar reto, se ficar plano, porque às vezes a gente quer que fique tudo assim, né? Alinhado. Mas a vida não é isso. A vida é esses altos e baixos, e são fundamentais para o nosso crescimento, para nos tornar mais humilde, para aumentar a nossa fé. E na hora do problema a gente nunca entende, a gente nunca acha que é para o nosso crescimento. E muito sofrimento, se não é pela nossa escolha, pela nossa má escolha, é para que Deus venha nos aperfeiçoar, para que Deus venha nos fortalecer, né? Para que a gente não venha ficar parando por tanto mimimi, mas que a gente venha amadurecer em Cristo, né? Gente, olha só isso aqui, ó. Todo mundo aqui já... A Carla falou sobre palavras, né, que as pessoas lançam contra a nossa vida. Bota só um pouquinho de agudo aqui, Vandes. Um pouquinho de agudo. A Carla falou que as pessoas... Ela estava num processo difícil, né? Ela estava atravessando. Toda vez que ia se consultar, os médicos falavam sempre uma sentença... Nunca era positivo. De morte, né? Era... Sempre de morte. E, gente, ela não repartia isso com ninguém. Aí teve uma pessoa, né, que você disse, que sem entender pelo que você estava passando, ela acabou já jogando talvez palavras fruto daquilo que ela... Foram palavras, ela tinha, né? Foram palavras bem... E involuntariamente ela despejou sobre você, não foi isso? Sem saber o que você estava sentindo. Isso. Depois ela se arrependeu porque quando você abriu o coração. E às vezes a gente lança tanta palavra assim, sem saber. Sem saber. Exato. É porque as pessoas, elas enxergam a gente. As pessoas só vão te enxergar, Amanda, como tu se enxerga. É por isso que eu me valorizo e eu incentivo todo mundo a se valorizar. A palavra de Deus diz, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Então o coração está cheio daquilo. 21 médicos, irmão, dizendo assim, ó, uma pessoa, por exemplo,
A gente faz uma música, ninguém faz música para esconder, não, Adalto? A gente faz música para ter o prazer de chegar assim, olha como tal, que música legal. Aí a pessoa vai lá, tem gente que fica batendo nos outros gratuitamente. Tipo, mas o problema é delas. Elas não têm, elas estão carentes de valor próprio. Isso. A gente nasceu de novo, a gente tem a natureza de Deus. A gente dá o que a gente tem. Mas 21 médicos, os caras estudaram para aquilo, eles chegar para você e dizer assim, ó, já era. E eu quero parabenizar a senhorita. Eu queria que nós aqui aplaudíssemos a Carla. Deus. Vamos aplaudir a Carla, ao Senhor Jesus pela vida dela. Glória a Deus. Louva a Deus pela sua vida. Muito forte, gente. Muito forte, muito forte. A gente desabe qualquer coisa. 21 médicos, Amanda. 21 médicos. Não é uma opinião de alguém que não faz nada, nunca construiu nada. E ela se manteve firme. Ela tem propriedade para falar de chamada. Por isso que eu trouxe ela aqui. Eu queria perguntar para tu, Carla, como foi que tu começou a escrever o livro? Qual foi a ideia? Qual foi a inspiração? Como foi que eu vou escrever parte daquilo que eu atravessei para inspirar outras pessoas, outras mulheres, outros irmãos? Fala pra gente aí. Na verdade, eu recebi o incentivo do Adalto, né? A gente estava completando 16 anos de namoro. E aí ele me deu um caderno. Eu sempre gostei muito de escrever. Tá baixo? Glória a Deus, tá bom? Estão ouvindo bem? E aí o Adalto pegou e me deu um caderno. E ele disse assim, olha, eu quero que você volte a escrever. No início do meu ministério, eu tinha muita dificuldade de falar, de conversar, né? Até com o Adalto, no início do nosso relacionamento, a gente trabalha muito com casais e eu falo muito sobre isso. Porque durante 5 anos do meu casamento eu tinha dificuldade de expressar quando eu não gostava de alguma coisa. Então eu era a famosa, não tenho nada, né? E isso não resolve, né? E aí eu tinha muita dificuldade para conversar, para falar, e até as minhas orações eram escritas. Eu tenho uma oração ainda hoje, escrita, oração. E aí ele me deu um caderno e disse assim, eu quero que você volte a escrever. E eu, poxa, o que é que eu vou escrever? Aí eu pensei, eu vou contar a minha história, só que com temas, né? E aí nesse livro, que eu não sabia sobre mim, tem vários temas. Tem sobre coragem versus medo, sobre gerar perdão, tem sobre empoderamento. Capítulo, né? Isso. Aí cada capítulo eu trago aquela mensagem sobre aquele tema e trago um testemunho que tem a ver com o tema. Mas tu não tem uma produção dessa aí, ó. Rapaz. Meu drone aí, pastor. Meu drone. Rapaz, eu vi as fotos do Adalto, ficou muito lindo, viu? Olha, eu quero sair uns 10 quilos mais magra. Não tem uma equipe dessa aqui lá. Glória a Deus, rapaz, tem que levar para a oração da madrugada uma equipe dessa, viu, Adalto? Olha o drone pesado. Tem que levar. Então, esse tema, assim, para mim, falou também, me fez relembrar tudo que eu vivi. Achei top esse tema. E a gente precisa, gente, relembrar. Quando tudo for mal, quando os dias forem de trevas na sua vida, né? Quando vier o desejo de desistir, lembra de tudo que você já passou, de tudo que o Senhor já te fez vencer, das guerras que você já venceu, que isso vai te fortalecer, vai te impulsionar, vai te animar, né? Vai te levar para outro nível, né? E pense, não assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso, né? Que às vezes é Deus chamando a nossa atenção de alguma forma. E ali naquele processo, gente, eu estava aprendendo a realmente depender de Deus. Dizer assim, poxa, a minha vida é toda dele. Se ele quiser tirar, agora ele tira. Então, o tempo que eu tiver vai ser para ele. Então, o livro é um compilado de experiências, né? Exatamente. Carla, como é conciliar? Esse é minha. Como é conciliar casamento, criação de filhos e ministério? Como é para tu esse desafio? No início foi difícil, como eu falei, né? No início o Adalto dava muito tempo para a igreja, muito, se empenhava demais, mas depois de 5 anos, quando eu aprendi a conversar, a expressar, aí ficou mais fácil. Então eu acho que o segredo é a conversa. Você precisa entender que o seu esposo, que é líder, né, que é pastor, ele é o teu pastor. E teve vezes de eu chegar para o Adalto e dizer, Adalto, agora sim, como pastor,
Algumas vezes. Gente, eu como ovelha sou chata, birrenta. Eu dizia assim, eu me lembro que uma vez eu disse assim, Adalto, como pastor, como é que eu tô, né? Eu, Carla, ovelha. E aí quando ele começava a dizer, eu birrava pro lado, rapaz, eu tô desse jeito, né? Mas aí depois eu ia analisar e ia ver que ele tinha razão, que eu precisava melhorar, né? E assim, eu e o Adalto, a gente tem um negócio. A gente não passa a mão na cabeça do outro de jeito nenhum. Eu acho bonito em vocês algo que é a cumplicidade em vocês. Eu acho muito. Eu vejo isso muito verdadeiro, não é algo artificial. A gente vê a galera forçando muita coisa. A gente vê que é algo natural. Eles são assim. Isso é muito legal. A gente não passa. Se eu fizer alguma coisa assim, Carla, isso não foi legal, isso não se faz. Carla, não fala assim. E da mesma forma ele. Adalto, não é desse jeito. Tá entendendo? A gente dá esse feedback. Porque, pense comigo, ninguém vai ter mais coragem de dizer pra você a verdade ou te orientar, te dar um toque de verdade, um feedback, do que a tua esposa e você pra ela. Show. Né? Às vezes as pessoas batem nas costas que foi show, foi top. Vou botar fogo aqui no parquinho. Fogo, tá bom. Rapaz, agora deu medo. Bota fogo, não, Amanda? Vamos lá. Quem perguntou? O Jean? Já. Mas eu quero se curar. Ó, muitas vezes, isso aqui foi o seu cunhado, João Lucas. Boa pergunta dele, muito massa a pergunta dele. Muitas vezes a esposa, a gente vai voltar no assunto que falou já. Muitas vezes a esposa do pastor perde o nome. Por diversas vezes sofre pressões por ter de ser exemplo. Como encarar esse desafio? Ô, João, obrigado. É difícil, viu? É difícil. A gente falou um pouquinho sobre isso no início, quando fala sobre a responsabilidade, né? Uhum. E é um peso muito grande, mas é que nem eu disse, existe a Carla antes Tururu e após Tururu, né? E lá no Tururu eu tive uma conversa primeiro com a Adalto, conversei com a Adalto e depois eu conversei com Deus e eu decidi no meu coração de não ser ou não fazer, deixar de fazer as coisas por causa dos outros, né? O segredo é ser você mesmo. Deus chamou você. Se Ele quiser ser outra pessoa, então não seja outra pessoa, seja você. Show. Não importa se alguém te acha isso ou aquilo, ou pouco simpática ou muito simpática. Seja você. Deus chamou você. E aquilo que vai ser necessário mudar, Deus vai te lapidar. Se você conseguir ouvir, se você conseguir ouvir com amor, bem. Se não, uma peazinha, mas resolve. Muito bom. Essa daí foi top. Autenticidade. Eu respeitei de opinião. Tem uma pergunta? Manda. Ele gaguejou. Rapaz. Rapaz, tem se levantado. Manda fogo aí. Essa mulheres, pergunta dele né? aqui, ó. Ele tá arengando, viu? Bota pra você. Olha lá. Já começou ele já começou. A pergunta do Sombra aqui, ó. Vou até beber água. Pergunta do Sombra, é porque o microfone tá descarregado. Qual é a tua opinião sobre o pastorado feminino? O que tu acha, cara? Eu acho aquilo que a gente conversou no início, que tem muito homem desprezando o dom de Deus. Então, meu filho, se não quer, sai da frente, né? Sai da frente. Rapaz, se Deus usou uma jumenta, como é que ele não vai fazer com uma mulher? Que foi aquilo que ele viu que o homem necessitava. O a mais de Deus são as mulheres, né? É claro que eu acredito que essa mulher, mesmo ela sendo pastora, ela entende os princípios para viver debaixo da graça de Deus, né? Que é submissão, né? Que é submissão. Mas eu que sou a pastora. Mas você precisa ainda assim ser submissa ao seu esposo, né? Então, às vezes é o chamado tremendo que Deus tem na vida dela e às vezes até dele, mas ele está desprezando o dom de Deus. Então, não quer sair do meio. Você tem moral para falar. Vamos aplaudir a Deus pela vida da Carla. Ela não está aqui brincando, se aventurando, gente. Pode perguntar. Desculpa, mano. Eita, glória. Eita, glória. Massa. Isso me fez lembrar um tempo que eu vivi em Maranguape.
Em Maranguape, o Adalto, a gente indo para uma viagem, no Maranhão, e lá ele ouviu a voz de Deus. Aí eu disse, não, eu também quero ouvir, né? Ele ouviu, eu também quero ouvir assim como eu falo, né? E aí eu comecei um jejum, uma oração e clamor e muitos dias. E nessa época o João Lucas e a Thaís moravam com a gente. Aí o Adalto voltou para o Maranhão, a gente voltou para o Maranguape, ele ficou no Maranhão. E o João teve um sonho. Teve um sonho muito ruim e acordou eu e a Thaís para orar. Nessa época a gente morava numa garagem. Dentro de uma garagem. Lembra? E aí o João acordou a gente para orar. E aí ele estava num portão da garagem e eu na outra ponta, né? Tá aí no meio, a gente orando pela garagem. E aí, quando ele olhou para mim mais uma vez, eu tinha certeza, Deus vai falar comigo. E aí Deus falou assim, ei mulher, tu conhece a minha voz? Deus falava comigo sempre e eu queria do meu jeito, né? Então, Deus me mostra muita coisa, Amanda, assim, E eu quero chegar nisso, que é o que Ele tem para mim, entendeu? Meu objetivo é esse, é conseguir realmente completar o coração de Deus, né? Cumprir o propósito de Deus na minha vida. E o que eu quero viver é o que Ele prometeu. O Senhor disse para mim, para o Adalto, que Ele ia nos dar uma multidão. E eu creio que assim como Deus fez com Abraão, o Senhor vai fazer na nossa vida. Eu não sei o dia, não sei a hora. Eu só quero estar preparado. E eu sei que o hoje, o ontem, foi a preparação para o amanhã, né? Eu sei que Deus está preparando coisas grandes. E esses dias Deus tem falado muito no coração do Adalto. E a gente está correndo contra o tempo para que esse lugar que o Senhor tem para nós chegue o mais rápido possível, né? Porque sempre é bom estar no centro da vontade de Deus, né? Então, meu desejo, não sei se eu estou respondendo com clareza, né? É chegar aonde o Senhor disse que a gente ia chegar, né? É o propósito de Deus para nossa vida. Oi, outra pergunta. Que eu me arrependo? Que a família gosta de botar a gente na luta. Rapaz. Tá vendo aí? A Amanda, ó, trouxe ela, ó, só pra ela te afrontar contigo aqui, ó. Eu faço logo treta. Foi massa. Você se arrepende de alguma coisa? Eu me arrependo de ter dito não logo no início, né? Quando a gente era para fazer o curso de missão e eu escutei a voz de uma pessoa, né? Não culpa a pessoa, entendeu? Eu acho que o inimigo, né? Fica procurando oportunidades para nos abater. E aí eu me deixei, eu me permiti, né? Então eu me arrependo disso, né? Eu me arrependo muito disso. E me arrependo às vezes de me intimidar, às vezes um pouco, né? De ter me intimidado. Acho que hoje eu já estou mais tranquila em relação a isso. Mas por muitas vezes eu me coagi com as pessoas por achar, como no início, né? Que o chamado era só do Adalto, de achar que eu não era capaz, que Deus, né? Então, eu me arrependo dessas pequenas coisas assim, né? E, assim, eu sou muito grata a Deus, porque Ele não desiste mesmo. Vez ou outra, a gente dando uma escorregada nesse sentido, eu não... Eu vou fazer uma agora. Eita. Só de novo. Vou fazer uma que ontem eu tava pensando nela e já fizeram aqui. Bora mudar até a música. Uma interessante, curiosidade. Por exemplo, eu já cheguei pra minha esposa e chorando, disse assim, eu não presto pra ser pastor. Não sei quem foi que inventou isso, não sei onde é que eu tava com a cabeça, que eu aceitei. Assumir a igreja, dirigir trabalho. E eu disse pra ela, não vou mais dirigir igreja não. É porque assim, Amanda, eu sei o que é você estar dirigindo igreja num lugar que o povo judia, às vezes com a tua família. Mas você tá ali porque Deus te chamou. E tem um tempo, às vezes é processo, é a escola que você está passando. E aí, quando eu dizia assim, Fran, vou entregar o trabalho. Ora, ela só faltava dizer assim, pastor Adalto, ó, as corras tá arrumadas, meu filho. Né? Eu estava só esperando você dizer isso. Só que houve uma ocasião que eu me desanimei mesmo. Eu não queria mais conversa com a igreja. E eu amo fazer o que eu faço, né? Isso há alguns anos atrás. E aí,
E nunca vi essa mulher tão cheia de Deus como nesse dia, amor. A Fran. Então, tímida, palmas pra Fran, viu? Tímida, calada. Aí eu chorando. E eu não faço muito, fazia isso muito na aprendendo e tal. Eu sempre procurava mostrar a segurança. Porque se ela tá naquele desespero, eu vou chorar, vai desabar tudo. Então eu tentava ser dar segurança para ela. Essa foi uma das vezes que Deus usou minha esposa de uma forma extraordinária. Ela tá assistindo ali se achando agora. Lá em cima. Mas eu precisei registrar isso. Pra encaixar minha pergunta. E aí ela se levantou com autoridade e disse: foi Deus quem te chamou, macho. Eita, glória! Show, Fran! Sério, gente. Tem hora que é Deus que usa mesmo as pessoas. Mas nesse dia foi ela, se levantou e Deus lhe chamou sim. Eu vejo Deus na sua vida. Eita, glória! Você não vai parar não. E eu vi aquela mulher, eu disse assim: vai passar essa tempestade. E hoje eu estou aqui porque a minha esposa, a minha esposa acreditou em mim. Glória a Deus. Quando nem eu acreditei. Glória Então, a Deus. ela atravessou esse momento difícil ministerialmente que eu passei como uma guerreira. Nem você lá no campo, né? Mas nem se compara uma experiência. Cada experiência é pessoal. Mas a nossa, no nosso caso, eu passei a amar e admirar ainda mais. Glória Então, a Deus. eu queria ver contigo, esse foi um momento difícil, né? Para você entrevistado. Eu queria saber, o Jean já fez essa pergunta, e essa eu estava formulando também. Como foi para ti atravessar com o Adalto esse momento de princípio de depressão que ele teve? Como foi desafiador? Conta pra gente, como foi que você foi essa guerreira, essa leoa mesmo, com o teu marido? Amanda perguntou agora há pouco de uma coisa que eu me arrependo. E nessa pergunta eu me lembrei de uma coisa que eu me arrependo realmente concreta, assim, com todas as palavras, né? E eu me arrependo de não ter identificado antes o que o Adalto estava vivendo. Porque como... Gente, quando você tem crise financeira, até quem trabalha passa. Se não souber administrar direito, passa, né? Tem gente que trabalha de carteira assinada e não tem, às vezes, R$1 do meio do mês para lá, né? Depois da quinzena, não tem R$1 no bolso. E, assim, problema financeiro não era o problema para mim, né? Não é assim, por mais que às vezes eu quisesse alguma coisa, ou tivesse faltando alguma coisa para comer, não era o problema. Mas passar o que a gente passou ali no Tururu foi bem difícil. E aí, quando começou essa pressão ministerial de quantas almas, se fosse eu que estivesse aqui, se fosse o fulano que estava aqui, porque isso, porque aquilo, começou muita coisinha. E aí, nesse momento, lá no Tururu foi uma das vezes que eu disse para Adalto de desistir. E aí, nesse dia, eu fui muito firme com as palavras. E eu acho que isso foi a gota final para que estourasse a ansiedade dele. E porque aí ele ia dizer, poxa, se ela sair daqui, realmente eu vou ficar só. E aí eu vi o Adalto chorar. E aí quando eu vi ele chorar, eu me preocupei, né? Aí eu, não, pois tá bom, vamos dar as mãos aqui e vamos continuar. Porque era muita pressão. Você espera isso de um novo convertido, de uma ovelha, mas nunca dos seus amigos, né? Dos seus amigos que eram para estar do teu lado te incentivando. E aí, quando eu me arrependo disso, de ter feito essa gota, né? Mas aí depois, quando eu vi o Adalto passando, o que ele estava passando, levei ele no médico, né? A gente ainda não sabia o que era. E ele ficou lá conversando com o médico. E quando ele voltou com a receita, voltou muito mais abatido, né? Eu estava na sala de espera. E eu disse para ele assim, eu não vou lhe dar esse remédio. A gente não vai comprar esse remédio. Ele, não vou tomar. Tá certo, a gente não vai tomar. E aí, pronto, aí eu comecei a defender ele. Defender mesmo. Porque ali eu tive que tomar o lugar, porque ele estava fragilizado, né? Ele já tinha sido tanto bombardeado, servido de escudo, né? Que ele estava totalmente bombardeado. E aí eu não aceitei mais. Se alguém viesse falar alguma coisa, eu falava duas. Eu cortava, né? Não era que eu era arrogante. Eu cortava, eu não aceitava. Tipo assim, se fosse eu ou se fosse fulano de tal, essa igreja já tinha 80 membros. Pois venha fazer. Venha fazer, meu irmão. Porque o reino de Deus está perdendo. E o reino de Deus tem que ganhar, né? Então eu comecei a me impor. Eu comecei a ser uma Carla diferente. Eu comecei a ter mais voz,
sabe? Porque eu era muito atrás. Eu ficava muito atrás. Né? Eu, tipo assim, eu conversava, a gente conversava muito, eu e o Adalto. Não que o Adalto me colocasse atrás. Eu ficava atrás. Não com um olhar de humilhação, nem... Por respeito, né? Não porque eu quisesse... Não era menor, não era isso. Mas aí, nesse momento, eu tomei a frente, entendeu? Eu tomei a frente, eu fiquei ali e eu não tinha mais medo de falar, porque uma parte do meu bem mais precioso estava sofrendo. E aí eu não podia aceitar isso. Eu não podia. E aí eu disse, não, nós vamos vencer isso aí. E aí eu estava com ele, ele acordava de madrugada, realmente, como ele disse ontem, paralisado. E eu dizia, não, meu filho, você está bem, você vai conseguir, você vai... Né? Sempre era tentando palavras. Às vezes eu ligava para alguém aqui em Fortaleza, dizendo, olha, o Adalto está chegando aí, vai pegar ele na rodoviária. As pessoas não sabiam, mas eu arrumava as coisas dele e dizia, você vai, já falei, os meninos vão lhe levar para passear, vão lhe levar para não sei o quê. Já fazia tudo, dizia, já falei com fulano, já falei com ciclano, e levava. Às vezes ele chegava um pouco melhor, às vezes não, né? Mas foi um momento muito difícil que a gente passou, muito difícil. E às vezes a gente não imagina como é o peso de um pastor, né? A responsabilidade de um pastor. Como foi você ver o teu pastor, né? Teu marido, tua maior referência de homem de Deus, naquela situação que foi teve de lidar, tu olhava, porque você conhece o Adalto melhor que nós. E o Adalto não tem onde ele está, a gente acha graça. O Adalto é difícil até de brigar com ele. Eu começo, tento bem muito, mas às vezes ele corta, né? Que ele é cheio de argumento e ele é muito brincalhão, né? O Adalto é muito brincalhão. E aí Onde ele está tem alegria. Onde ele está tem alegria. Ele contagia, onde ele chega. E eu vi o meu esposo como eu nunca vi na minha vida. Você vê, porque o Adalto é aquele que quer brincar de MMA comigo, gente. O Adalto quebrou já 4 camas pulando em cima da cama com a Sara. Então, de repente, você vê seu esposo passando assim que nem vulto. Morto-vivo dentro de casa, assim, sem vida, sem brilho, sem alegria. E aí a minha oração era, Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito isso na vida do meu esposo. A minha oração era essa. E aí eu tentava agir com a maior naturalidade com ele. Eu não, tipo assim, eu conversava, se ele quisesse conversar alguma coisa, eu conversava, mas ele não queria conversa, ele não queria, né? Então eu só dizia assim, não, hoje você vai sair, não, hoje você vai viajar, não, hoje, tá entendendo? Era isso que eu fazia. Mas foram dias difíceis e eu aconselho você que está nos assistindo, né? Sempre procure dar ânimo às pessoas que estão ao seu lado, aos seus líderes, porque não é fácil você liderar um grupo de pessoas. Quantas igrejas vocês já plantaram lá? Lá 3. 3 igrejas. A terceira está em construção. Como é para ti? Chegar no campo, né? Aí tem que dar todo esse não. Mas chegar lá e encorajar essas mulheres que às vezes estão cuidando de um casamento quebrado, cuidando com filhos que às vezes estão querendo ir para um caminho da palavra. Você ser aquela que faz esperança, vai encorajar elas a lutar pelo casamento, a lutar pelos filhos. Como é que é isso? Você chega num campo, assim, você chegar, o desafio foi que Quando eu vejo uma igreja sendo construída, eu não vejo templo, né? Eu não vejo um templo. Eu amo construção. Aprendi a amar na obra, né? E quando eu vejo um templo sendo erguido, eu vejo justamente isso: pessoas sendo resgatadas, libertas, curadas, casamentos sendo restaurados. E assim, eu me sinto muito feliz quando eu consigo ser útil, né, na vida das irmãs, da igreja. Eu me sinto muito satisfeita. Eu sinto, poxa, eu estou fazendo algo. Estou fazendo realmente algo para Deus. Então é uma alegria, é tão bom quando você percebe que você está fazendo realmente aquilo que o Senhor espera de você. Então eu só tenho a agradecer. Hoje quando eu olho, né, para a igreja, para os membros, eu digo, Senhor, que bom que o Senhor não desistiu de mim, que bom que o Senhor me deu força, nos deu força, né, para prosseguir, para chegar e ver o que a gente está vendo. Que é pouco, talvez você pare e olhe assim, nossa, é tão pouco, é tão... Gente, mas para mim é grandioso. Ver o que Deus está fazendo ali naquele lugar. Porque a gente chegou lá, só era nós 3, eu, Adalto e a Sara. Né? E hoje nós estamos na 3ª congregação,
Nós já temos o terreno da nossa sede, né? E isso só prova que o povo de Deus, quando ele coloca no coração de fazer realmente aquilo que Deus quer, Deus abençoa, Deus abre portas e Deus faz o mover, né? Mãe Jesus Silva, acho que sua mãe, né? Minha mãe. Ela colocou aqui, ó. Faz questão de ler. Você foi muito forte. Parabéns. Continue sendo essa mulher forte de garra. Glória a Deus. Deus já abençoe a senhora, Amém, irmã Jesus. mãe. Te amo, mãe. A senhora que é forte, é uma guerreira. Te amo. A gente já está caminhando para o final. Mas a gente vai sempre assim. A gente chama o nosso convidado. Você vai deixar uma palavra para as mulheres que tem um chamado, que tem uma vocação. E em seguida você vai. Pode ser? Pode ser. Antes eu quero só agradecer. Eu que agradeço. Deus do céu. Amém. Passando bom. Certo? Quero desejar para você uma boa viagem. Obrigado. A gente está aqui para ajudar, para contribuir com o reino de Deus, viu? Vocês estão na nossa Precisando, nós estamos aqui. Saiba que você e a Dalton nos inspiram. Amém. Nós Não é porque precisamos está em de frente de uma oração. câmera, mas vocês inspiram não só a gente, mas muitos casais aí de pastores. Também novos como eu e minha esposa, né? Que estão na batalha, aprendendo. E vocês são uma referência para nós também. Sem demagogia. Eu agradeço. Você é Ore inspiração, por nós. tá certo? Amém. Eu queria que você deixasse sua palavra para essas mulheres aí. Muito obrigado, cara, viu? Aí de seguida Glória você a ora. Deus. Glória a Deus. Quero dizer para você que está nos assistindo que não desista. Não desista do seu sonho. Não desista do seu chamado. Eu sei que muitas são as lutas. Muitos são os levantes. Muitas são as palavras que vêm para não tentar nos parar, nos abater. Mas aquilo que Deus tem para cada um de nós é incalculável, é imensurável. Aquilo que o Senhor nos chamou, ninguém mais pode fazer com tanta perfeição do que você. Deus te chamou porque Ele acredita em você, porque você tem um potencial. E mesmo que hoje você diga assim, mas eu não sei, eu não consigo, eu vou dizer para você a mesma coisa que o nosso Pai, o nosso Deus disse para mim. Por acaso não sou eu, o Deus que capacita? O Senhor vai te capacitar. Essa luta, essa prova, esse momento difícil que você está vivendo, é Deus te capacitando. Não é para a sua morte, não é o seu fim. É Deus te transformando, é Deus te restaurando, é Deus fazendo de você uma nova pessoa, é Deus tirando de você aquilo que não presta, é Deus tirando de você aquilo que está te impedindo de estar mais próximo dEle, mais no centro da vontade dEle. Confie em Deus. Os planos de Deus para a tua vida não irão se acabar, não irão ser destruídos. O Senhor tem coisas grandes para mim e para você. E eu deixo essa palavra no seu coração para que você entenda. Você foi chamada. E assim como eu digo no meu livro, existem muitas coisas que você ainda não sabe sobre você. Que você é forte, que você é corajosa, que você pode ir além, que você sabe sim gerar perdão, que você sabe amar, que você sabe fazer o seu melhor acontecer na vida do outro. Então seja influência na vida do outro. Não deixe nada nem ninguém parar os sonhos de Deus para a sua vida, porque maior é aquele que nos chamou. Deus querido e amado, Senhor, nesta tarde eu quero te louvar e agradecer, Senhor, por este momento. E te dizer, Senhor, que eu te amo e que a melhor coisa na minha vida foi dar crédito ao teu chamado. E nesta tarde eu te apresento cada vida que esteve aqui conosco. Eu te apresento essas mulheres que estão com medo, que estão angustiadas, com medo de dar um passo avante, Senhor. Que o Senhor venha com teu Espírito Santo, encorajando, para que elas venham entender que maior é aquele que nos chamou. Que elas não venham parar, que elas não venham retroceder, porque o Senhor não se agrada daquele que retrocede, mas aquele que permanece com os olhos fitados no Senhor, porque o nosso socorro vem de ti, Pai. Eu te peço que o Senhor venha derramar bênção, que o Senhor venha derramar mais do teu Espírito Santo, que o Senhor venha fortalecer e encorajar essas vidas que aqui estão, Senhor,
Abençoa, meu Pai. Eu abençoo em nome de Jesus. E nada nem ninguém irão frustrar os planos do Senhor para a nossa vida. Abençoa o pastor Júnior. Abençoa essa igreja, essa congregação, cada membro e congregado. Que eles venham crescer e prosperar. E eu creio que logo em breve o Senhor irá dar um lugar próprio. Porque a tua casa é um lugar próprio, Senhor. Então abre portas, envia mantenedores para esta obra, para que o Senhor venha concluir a boa obra neste lugar. E que vidas venham ser restauradas, que vidas venham ser renovadas, que o teu nome venha ser proclamado e que mais vidas venham ser alcançadas, Senhor, pelo poder da tua palavra. Porque a tua palavra quebra correntes. Tua palavra quebra grilhões, a tua palavra dá saúde aos ossos, a tua palavra cura, tira, Senhor, todo empecilho e faz o teu mover, faz o teu agir nessas vidas, meu Pai, e que nós venhamos ser influência para novas gerações, para as novas que irão surgir, e que o teu nome venha ser glorificado em nossas vidas. Eu te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.